que poderia ser mais limitado. Então, como o Mário lhe falou, essa investigação ela é feita em 2016, né, no segundo semestre de 2016. Era o meu último semestre na faculdade, já estava na faculdade há 6 anos, ia completar o sexto ano de graduação, e ao mesmo tempo, né, estava fechando o TCC, que era fruto de duas iniciações científicas que eu tinha feito com a Elaine, né, e estava nessa condição de aluno único, né, que ia de noite lá, era do noturno, para, né, na sala do Mário, dialogar e contar, né, o que eu encontrava no estágio e discutir, né, o referencial que ele ia passando. Então, essa pesquisa ela também tem outras curiosidades que me mobilizavam na época, que eu tinha sido também orientando do Josimar, né, do Josimar da Olho, antes, né, de começar as ICs com a Elaine. E tive também a oportunidade de fazer uma disciplina dele da pós, ainda na graduação, né, mas como aluno ouvinte, que essa questão da etnografia, do trabalho etnográfico apareceu com bastante ênfase, com o referencial que ele trabalhava, né, mas já era uma curiosidade minha entender, né, como que esse trabalho com a cultura, como que esse olhar mais sensível para ela se dava. E aí, conversando com o Mário, vendo, né, também a produção de vocês, desde a primeiro contato que eu tive com vocês daqui do grupo foi quando vocês foram lá para Campinas, né, se eu não me engano, acho que foi o Marcos, o Felipe e o outro Marcos, né, contar um pouco das sistematizações, né, e eu lembro dos estranhamentos, lembro né, de falar, putz, que da hora, né, esse trabalho e tal, e ficar cheio de ideias, né. E aí, quando o Mário ele entra na FEF, né, eu me sinto muito curioso por, né, conversar, por, né, tentar entender o que era isso. Então, a disciplina, ela trouxe essa oportunidade, né, de olhar esse tema que já era, para mim, um tema bacana, mas aprender de um outro referencial, né? Tem muita coisa que eu não consegui, né, aprofundar e, por escolha, não seguir aprofundando, mas foi um momento bacana para tatear, né, para tentar conhecer e entender. E acho que o que fica desse trabalho, de mais bacana assim para mim, é que naquele momento foi bacana fazer esse exercício de ir para a escola, olhar o que estava acontecendo e ter uma parceria ali para dialogar e para aprofundar o olhar, para compreender de um jeito diferente, né? Então, isso, de alguma forma, me constitui, né, nesse lugar de professor pesquisador que até hoje eu costumo fazer e passa por esse tipo de pesquisa mesmo que é para além do institucional, né? Faz parte da nossa atuação, né? Olhar para o que acontece ali na escola né, tentar compreender, né? Tentar compreender para agir de uma forma diferente. Então, esse é um texto que foi construído nesse contexto, né, nesse diálogo singular, né, que a gente brinca, né, Mário? E que eu guardo muito carinho, né, pela forma como ele foi construído e pelos aprendizados. Bom, em relação ao texto em si, a ideia que eu tenho assim é de falar um pouco do que aparece nele. Acho que vocês leram, né? E acho que é mais apresentar, né? Contar um pouco de algumas coisas e depois tá aberto, né? Para conversar, para pensar junto. Esse texto ele trata da questão do rola-bola, né? Que é esse modo de aula, essa prática pedagógica que a gente costuma ver, né, nas escolas, né, e a gente tenta trazer esse olhar do rola-bola como um dispositivo que produz guetos culturais, né. Então, desde a implementação, né, da LDB, a gente vê que essa discussão sobre currículo, sobre, né,
os efeitos desses currículos e dos documentos, né, e das concepções vêm sendo realizadas, né, e a educação física não escapa disso, né, ela faz parte desse jogo, né, e pelo menos três concepções, né, de objetos de conhecimento emergem quando a gente fala da educação física, né, a questão da atividade física, do movimento humano e da cultura corporal. E acho que esse estudo ele compõe, né, outros estudos que vocês aqui principalmente já vêm realizando, que é o de tentar entender os efeitos desses currículos, dessas concepções, na produção de identidades, né, na produção de que sujeitos que, que se constituem ali nas aulas, né. O tema desse trabalho também, na época, tinha uma relevância grande, porque trata-se de um estudo sobre o ensino médio, e, na época, a gente estava vivenciando a implementação da BNCC e também a reforma, né, do ensino médio. Então, tinha essa relevância, e, né, por se tratar de uma prática pedagógica que a gente vê com muita regularidade, que é popularmente conhecida, né, que é uma prática que o professor ele delega para os alunos, né, a forma deles se organizarem no espaço, eles, né, colocam os materiais ali à disposição e, né, deixa acontecer as situações, né. Então, é, quando eu começo o estágio, eu chego na escola, né, e espero que aconteça alguma aula, né, que tenha alguma coisa ali, né, e eu lembro que a primeira reunião que eu tive com o Mário foi de frustração, né, porque eu falei, meu, não acontece nada, a professora, ela vai lá, abre a sala de material e senta, ou vai fazer outras coisas e deixa lá a turma, né, era uma aula dupla, do caso dessa pesquisa, e aí ele me provoca, né? Mas será que não está acontecendo nada? Né? Será que não? Olha direito, vamos tentar ver, né? E aí, a cada vez que eu volto para a escola, eu começo a tentar perceber outros elementos, né? Começo a tentar, né, entender um pouco melhor o que acontecia ali. Mas quando a gente olha para a literatura também, né? Tem um discurso de que essa aula faz parte, né, de um desinvestimento docente, né, de uma falta dos professores se assumirem ali, né, e colocarem em prática aquilo que é ensinado, né, nos cursos de formação. Por outro lado, a gente vê que esse modo de dar aula a gente não aprende na formação, né? Ele existe, ele está lá em uso, né? Mas a gente não tem aula de rola-bola na graduação, não tem aula disso na pós, né? Mas ele está lá, persiste, né? Então, algum efeito isso tem, né? Então, a gente, nesse trabalho, tenta se colocar nesse lugar, né? De que, não, tem algo acontecendo ali, a gente está tentando entender um pouco, né, disso, e, né, tenta olhar principalmente para o rola-bola nessa condição de dispositivo, né, e aí trazendo essa noção do Foucault, né, e quando a gente faz essa aproximação, a gente tenta entender o rola-bola como um dispositivo que vai enredando, né, essas subjetividades em uma trama, né, que vai classificando, fixando os sujeitos, né, em representações que estão fechadas, né, que não estão abertas para hibridizações, para diálogo, para outras formas de existir, né? Ele vai fixando, né, e vai fazendo com que os conhecimentos, as verdades, né, essas hierarquias de valores vão se estabilizando, mantendo e constituindo, né, os alunos ali, a professora, né, e o contexto. Então, a gente parte desse olhar, né, então, na intenção de tentar analisar as relações sociais, simbólicas, esses valores, né, que estão em disputa ali durante a aula, a gente opta por uma pesquisa de cunho etnográfico, né, e
trabalhando com as observações mesmo, né, do que acontece ali, e esse posicionamento que eu tentei, né, me colocar durante essas observações, ele variava. Porque como eu estava nesse contexto de estágio, né, eu tinha também talvez uma liberdade um pouco diferente, né, de pesquisa, do que, né, quando a gente faz alguma pesquisa num outro contexto, né, então, teve momentos que eu fiquei só observando, né, ouvindo, teve hora que eu sentava, conversava, trocava ideia, teve hora que eu joguei, teve hora que, né, então, fui variando, né, esses pontos de vista, esses lugares, em relação ao contexto, e fui registrando, né, esses registros eram sempre narrativos, né, e era isso que eu levava para o Mário, né, eu chegava com as narrativas e a partir delas a gente ia, né, pensando quais textos, né, poderiam ajudar a tensionar ali os acontecimentos, né? Mas era essa perspectiva do narrar, né? Que é o que eu tenho estudado depois também no mestrado e que eu penso talvez ser algo para o doutorado também. Essa pesquisa ela acontece numa escola pública da rede estadual, né, de São Paulo, na cidade de Campinas, e eu faço a pesquisa com uma turma de segundo ano do ensino médio. A escola fica situada na região central, né, de Campinas, mas por ser central, os alunos que frequentam ali não são do centro, né, eles são da periferia da cidade que vai, né, ali para o contexto, mas a grande maioria de condição socioeconômica baixa, né, então é uma escola de pequeno porte, com 10 turmas, mas cada turma com cerca de 30 alunos e tal. Então, e eu também, né, tenho essa questão. Eu não sou de Campinas, né? Então, eu ia para Campinas porque eu estudava na Unicamp, mas também já ficava, né, ali para fazer o estágio. Então, tem um distanciamento, tem né, uma condição de não fazer parte daquela cidade, daquele território, mas fazer esse esforço, né, de aproximação, de compreensão do que estava circulando ali. E aí, conversando, né, com a docente, eu fui tentando entender que lugar que é esse, né? A intenção do artigo não foi ficar tentando observar a aula rola-bola a partir do ponto de vista da docente, né? Tentando traçar essa relação dela com essa prática pedagógica. Mas tentar entender, né, as justificativas disso acontecer era importante, né? Então, como né, ponto de partida, entender esse lugar dela. Ela é uma professora da categoria O, que já estava na rede há cerca de 10 anos, né? Mas que também atuava no bacharelado, né? Num clube, né? E que não tinha intenção de cair na escola, mas que, devido às situações, acabou indo para lá. Ela fez a formação dela numa escola, numa faculdade de ensino superior particular, né? E como justificativa para a aula rola-bola acontecer, ela coloca, né, questões relacionadas aos materiais e à estrutura física que impediam, né, que a aula acontecesse de fato, né? Porque na concepção dela, ela pensava numa boa aula de educação física, sendo aquela que trabalha com os esportes com as atividades físicas, pensando na qualidade de vida e na melhoria da saúde. Então, ela não visualizava essas condições ali no contexto. Por ela ser categoria O e está substituindo, né, essa turma, ela entra na turma depois do início do período letivo. Então, ela já pega o bonde andando, né, e tenta, né, se colocar. E ela sabia que ela ia ficar até o final do ano, mas ela não se assume, não se reconhece como responsável por aquela turma, porque ela sabe que depois ela vai sair, né? E vai vir outra pessoa, vai assumir o lugar. Então, ela coloca dessa forma e diz que da vez que ela tentou fazer alguma coisa diferente, teve resistência. Os alunos não permitiram, né? E se opuseram ali a ela. E aí ela parou de tentar, né? Então a gente vê que
que esse discurso, né, essas justificativas que ela vai colocando, de alguma forma vão enredando também esse olhar para o professor da escola pública que ele é, né, que não consegue fazer as coisas, não muda o que está posto, né, um olhar fatalista para a questão. Né? Então, é um pouco desse contexto que a pesquisa ela acontece, né, e a gente tenta olhar a partir de um referencial dos estudos culturais, que para vocês aqui, né, já deve estar, né, bem aprofundado, né, mas que para mim, né, ainda é, né, mas na época ainda era algo muito diferente do que eu vim estudando, né, era algo super complexo e que ainda é, e hoje eu fui reler o texto e mesmo depois, né, participar da escrita, refazer e tudo mais, ainda é um tema difícil de se falar, né? Eu falei, putz, é mais fácil ler e ter escrito aqui do que falar, né? Na hora de falar, eu vou ver o que sai, né? Mas nessa questão dos estudos culturais, a gente tenta trabalhar com alguns elementos, né? Com algumas noções, que é da questão da identidade, né? E da diferença. Entendendo que ao contrário, né, do que a gente costuma ver, na identidade, que a identidade produz a diferença, nesse campo é importante entender que a identidade é um produto da relação entre as diferenças. Né? Então, isso é importante de se entender porque é esse jogo de diferenças, é esse jogo é isso que é produzido que vai marcando, né, os grupos e que vai constituindo as relações. Não é algo fixo, algo acabado. É sempre em dinâmica, em movimento, né, e em disputa. Né? Então, é sempre um processo, né, que não tem nem origem nem fim, mas o complicado disso é olhar, né, e identificar e reconhecer esse jogo, né? Então, essa noção de identidade e diferença, ela é decorrente dessas diferenciações linguísticas, né? São produções da linguagem que estruturam e que permitem a comunicação entre as pessoas. Né? Então, nós, seres humanos, a gente precisa dessa linguagem para atribuir sentido ao mundo, né? Para dar sentido às coisas né, significar, né, a nossa existência, a nossa relação. Isso é uma invenção, isso é algo criado, né? São criações, né, produzidas nesse contexto de encontro, de diálogo, de relação né, de grupo, né, e de sujeito, mas sempre permeada e atravessadas por relações de poder. Né? Então, esses elementos, né, partem, de alguma forma, constituem o olhar da pesquisa, né, ali, né, nessa pesquisa era uma discussão nossa, né, Mário, porque eu estudo no Bakhtin, você, né, com outro referencial, eu tentava fazer esse diálogo, esses encontros, e eu ainda tenho muitas dúvidas se é possível, mas aqui a gente encontrou um caminho, né, de que talvez essa criação, né, de linguagem, né, e esse jogo, né, das diferenças das identidades, ele se dá principalmente nessa relação, né, de enunciação, né, de enunciação no sentido mais amplo, né, mas que a cada encontro, cada ato enunciativo, o sujeito ele vai se colocando num determinado lugar, né, numa determinada posição, vai tentando construir relação dialógica com, né, os sentidos, os significados, a cultura que está posta, né, ele vai tentando encontrar esse modo de se expressar para se fazer sentido de acordo com o contexto que ele tá inserido. Então, para pensar aqui na fala de hoje, né, e ler o texto e falar como que eu vou contar esse negócio aqui, né, e eu fui tentando entender, né, que lugar que é esse que eu vou me colocar, fui tentando lembrar dos vídeos que eu vejo de vocês, né, lá no YouTube e tentar olhar o meio, né, o caminho, né, que é construído o encontro aqui, né, mas ainda, né, tentando entender e tentando
direcionar o que eu estava, o modo como eu estava pensando para um interlocutor, para alguns interlocutores. Isso acontece, né, cotidianamente na relação, né, na relação social ali vivida, né? Então, é isso que a gente foi tentando encontrar na hora que olhava para essa aula rola-bola, né? Para isso que acontecia ali, né? Era essas relações e esses encontros, né, que iam produzindo essas identidades e diferenças que a gente estava tentando ler e compreender. A gente olha de uma forma mais sensível também para a questão dos marcadores simbólicos, né, que pode aparecer a partir das roupas, dos discursos, né, das práticas corporais, da gestualidade, elementos biológicos, né, de atitudes, valores, né, que eram expressados ali, que circulavam, né, cada ato, né, cada expressão ali em relação aos outros, né, mas o interessante disso é que nessa dinâmica de sentidos, né, a gente percebia que havia uma produção, né, um discurso que estava posto, alguns discursos que estavam postos e que se relacionavam, né, com, com o poder, né? Então, quem exercia o poder, né, quem expressava esse poder ali em relação ao espaço, às práticas, de alguma forma ditava, né, e hierarquizava esses valores do que era permitido ou não se fazer na aula rola-bola. E aí, quando a gente olha para o contexto da escola, a gente vê que isso pulsa, que isso está ali presente, né, e ainda mais no contexto da educação física escolar, né, da disciplina, porque é o corpo que está ali, né, é o corpo que está se expressando e que está se comunicando com os outros a todo instante. E a partir dessa investigação, a gente tenta e, tenta encontrar, né, e acha pelo menos 5 grupos ali, né, culturais se, que convivem, né, e que a cada aula iam marcando, né, esse lugar. A ideia do texto não era de fazer a narrativa e fazer a interpretação dos acontecimentos ali, tentando fixar os grupos, né? Mas, na verdade, tentando entender como que eles, de fato, se relacionavam, como que era possível olhar para essas formas de se identificar e de se diferenciar, né, uns em relação aos outros, e tentar ver o que era produzido, né, de efeito. Então, a gente segue uma ordem, né, uma organização, de acordo até com a concepção de educação física que estava posta ali, né, como hegemônica, né, como mais valorizada, mais legitimada pela própria professora e pelos grupos, né. Então, a gente segue essa ordem, né, e eu faço a tentativa de narrar, né, como que esses guetos, né, eles iam se expressando e se constituindo, né. Então, o primeiro gueto, né, é um gueto que ele é constituído por alguns meninos, né, e que parecia ter maior afinidade com essa identidade legitimada ali daquela aula, né, daquele contexto, daquela cultura da escola ali. Então, é um grupo que pratica futebol e que, né, é a única prática que eles estão abertos a fazer, né? E era o grupo, assim, que olhava para a professora como, meu, né, talvez era o grupo que mais resistia às práticas que ela tentou fazer no início, né? E a primeira coisa que quando ela abriu o portão era, ô dona, rápido, rápido, bola, vamos, né? E ela, né, entrava na lógica, né? Então, assim que eles recebiam a bola, né, ela ainda falava, né, ó, não vai isolar a bola, porque a bola é minha e se isolar ninguém mais joga, né? Mas tinha essa questão, né? Na medida que ela rolou a bola, ela legitima esse grupo, né? Então, ela permite que esses códigos, essa identidade, torne-se a hegemônica ali, né? Então, eu fui vendo, né, nas roupas deles,
né, no jeito que eles se movimentavam, no jeito que eles se vestiam, no sentido que eles davam, né, simples tênis, né, que eles tinham as marcas ali, né, da Nike, da Oakley e tal, mas que para jogar eles tiravam, porque senão ia gastar a sola, né, é um marcador ali que para aquele gueto, né, tinha um sentido que estava para além né, só da estética, tinha uma preocupação de gastar a sola, mas também do domínio da bola, né, do jeito de jogar. Então, esses elementos, né, que às vezes passam despercebidos, é o que a gente está falando que é o que acontece e acontece de monte numa aula dessa. Né? Então, a gente foi vendo, né, a questão das roupas, questão do modo como eles jogavam, né, do modo como eles dialogavam nesse jogo com a mídia, com o mercado, né, com as imagens que eram veiculadas, né, na TV e nas outras redes que eles tinham acesso, o cabelo, né, esse cuidado estético, né, na relação ali entre eles e com os outros grupos, né, num cuidado, né, para demarcar esse lugar, esse posicionamento, né, de gênero, né, e de como que essa aula ela ia reforçando isso, porque na medida que não há espaço de problematização, de desconstrução, isso ia se mantendo, né, ia se fixando. Então, aqui eu conto também, né, da relação deles com o outro gueto, né, que é o segundo, que é o do basquete, né, e que tem algumas cenas interessantes, né, que é quando eles vão jogar futebol, né, quando eles vão usar o espaço, de tanto brigar, né, com os meninos do gueto do basquete, a professora, né, nessa intenção de disciplina, né, de colocar uma regra ali, pelo menos, né, a aula não está acontecendo, mas regra tem que ter, né? Então, tentar falar, ó, então, como é uma aula dupla, começa com o pessoal do basquete, depois a segunda aula do futebol, para não dar briga, né? Vamos seguir assim. Então, nesse modo, eles não param de jogar futebol em nenhum momento. Joga na margem, joga lá no fundo, sobe na arquibancada, joga um pouco, tal. Enquanto o pessoal do basquete está tirando o time, eles jogam do outro lado da quadra. Mas a ideia é que o futebol ele nunca para, né? E quando ele acontece na segunda aula, eles convidam o pessoal do basquete para jogar, mas há uma diferença, né, entre o próprio modo de jogar, né? O pessoal do basquete, num primeiro momento, tá no time contra, né? E depois, mesmo misturando os times, o jeito de jogar, né, legitimado, o jeito de jogar demarcado é o de quem tem domínio, né? De quem sabe, né, usar a bola de um jeito diferente. Então, quem ali, né, os meninos do basquete não entravam nesse jogo, mal recebiam a bola. Né? Então, é interessante ver isso, né? Como no mesmo jogo, no mesmo contexto, esses marcadores ainda estão tão presentes, né? Quando eu olho para o segundo grupo, tem outros códigos, né? Outras questões, né? Há algumas brincadeiras, né? De impulsão, né? Bater na tabela, puxar o aro, né? Para tentar ver, né? Se consegue, né? Chegar. Tem uma questão com a altura, né? Principalmente porque envolve, né? Um gueto que predominantemente é a questão do basquete que né? o identifica, né? Essa questão da altura é posta, mas também tem o pessoal que é mais baixo, assim, mas que às vezes é o motivo da brincadeira ali, né? Não, mas é o pequenininho, mas tá junto, né? Vem jogar e tal. As roupas mudam, né? Já não é. São roupas diferentes dos meninos do futebol, mas algo em comum é essa questão, né? Do, de ter essa relação com a mídia, com as propagandas, né? De alguma forma construindo esse valor simbólico, né, do artefato. Não é em si, né, a roupa, mas como ela é significada naquele grupo, como ela é significada na cultura de forma mais ampla, que vai construindo o valor, né, de ter aquilo, né. E aí, essa questão do modo de jogar é bacana, porque como eles tinham contato com basquete, principalmente pelos jogos da NBA, né, e na época
o time principal ali, né, era o Golden State, eles viam, né, as imagens ali que passavam, né, dos jogos e as jogadas que eram feitas, né? Então, quando eles iam para o ataque, né, para jogar, mal passavam a bola um para os outros, mas a preocupação era acertar a bola de três, né, a bola lá de longe e tentar fazer a cesta de longe. Na defesa, eles não sabiam muito bem como marcar, como se organizar, mas tinha uma tentativa muito grande de tentar dar toco nos colegas, né? E quando isso acontecia, parava o jogo, o time do ataque e da defesa gritava, ô, toco! E tal, né? Então, né, tinha uma relação com o que era veiculado, né, pelas propagandas, pelas imagens. Então, isso era incorporado, né? E constitui essa gestualidade, constitui essa dinâmica de valores, né, e códigos. Terceiro gueto que a gente encontra é, é um gueto menor, né, de três garotas, né, e alguns sujeitos que ora estavam ali, ora estavam em outros, né, mas que era a principal marca, assim, era a questão delas serem negras, né, e de terem uma valorização, né, dessa identidade, né, de se colocar como negra, como, né, olhar para o cabelo, para o próprio modo, né, de se arrumar, de se ver, né, e assumir isso, né, e era algo diferente do que a gente encontrava, né, nos outros guetos, né, então elas tinham uma questão com o espaço também, porque diferente dos guetos anteriores, dos meninos, né, elas não entravam na quadra para jogar. Elas não tinham esse espaço. Elas primeiro sentavam na arquibancada, né, ali mais ou menos no meio da quadra, assim. E sentavam, começavam a conversar, começavam a comer as bolachinhas, ouvir música e tal. Em alguns momentos, né, que elas viam que a aula estava mais tranquila, elas pegavam lá a bola de vôlei, né, e usavam o fundo da quadra, assim, né, era um espaço bem estreito, né, mas que tinha uma redinha de badminton e tal, e que não dava para jogar com muita gente, mas, né, que era possível ali de brincar, né, de fazer alguma coisa diferente. Então, as regras, elas tinham a ver com essa condição, né, usava a própria rachadura do chão ali para marcar a linha, para fazer a pontuação, e quando elas jogavam vôlei, apareciam esses outros sujeitos que ora estavam ali, ora não estavam, né, mas que eram meninos, né, mas que se assumiam como gays, né, e que tinham essa aproximação com elas por causa do vôlei, né, por gostar e tal. E na dinâmica do jogo, né, elas iam, né, jogando, eles iam jogando e, né, no momento de ponto, comemoravam. Né, essa comemoração para o grupo, né, que estava lá na quadra, né, para o grupo dos meninos que, né, tem a legitimidade ali da identidade daquele contexto, virava motivo de gozação, virava motivo de chacota, pelo modo, né, de expressão. Para elas não, para elas era, né, bacana, tá lá, tá junto, né, vamos brincar junto e boa, né, e era até uma forma de resistir, né, a essa diferença, né, resistir ao que estava colocado ali, né, pelo outro gueto. As músicas também mudavam, né, elas tinham um contato com a MPB, com a cultura popular de um jeito diferente, né, elas liam revistas, conversavam sobre né, questões de estética e tal, e no próprio uso da revista aparecia, né, essa preocupação né, com elementos da cultura ali que tinham a ver com a cor de pele, né, com o tipo de cabelo que elas tinham. Então, né, elas usavam esse material de um jeito diferente do quarto grupo, que é um grupo também constituído por meninas, né, é o maior grupo, maior gueto, né, daquela turma, só que diferente do Gueto 3, no Gueto 4,
né, tinham outros códigos, né, tinha uma valorização dessa questão estética, né, pensando muito mais próxima, né, de uma beleza, né, construída e afirmada, né, pelos brancos, né, o uso que elas faziam da revista era um interesse em comum, mas elas estavam preocupadas com outros produtos, com outros cosméticos ali, elas estavam tentando encontrar outras coisas, e só nesse modo de usar, né, de ler o material, já expressa, né, essa diferença. E também o lugar que elas estão se colocando, né? É um grupo que ficava também sentada na arquibancada, mas um pouco mais distante, mais profundo, assim, do, do espaço, né? E que ficava sentada quase que a aula inteira. Elas sentavam em grupo, assim, em roda, colocavam o celular para tocar, né? Alto, diferente do Gueto 3, que colocava fone de ouvido, compartilhava o fone, né? Colocava o celular para tocar alto, funk, sertanejo, né? Forró universitário, e para todo mundo ouvir, né? Tinha bastante gente. E aí, quando eu perguntei, né? Não, mas vocês não gostam, né, de fazer nenhuma prática, né? Não vejo vocês, né, jogando nada e tal, né? Elas falam, não, a gente gosta de dançar, a gente gosta de fazer, né, as práticas de academia. Uma das meninas lá, não, eu vou na academia e não sei o quê. Mas essas práticas corporais, para aquele modo de organização, né, da aula rola-bola, elas não eram legitimadas, né, elas não eram vistas como parte da cultura corporal que era possível de se vivenciar ali, né, então, isso foi interessante, porque elas tinham acesso à cultura corporal, vivenciavam coisas, mas naquele espaço não tinham legitimidade, né? Então, a aula rola-bola ela vai também criando essa impossibilidade, né, de romper, né, com as práticas que já estão postas ali e desconstruir, tentar problematizar, tentar colocar outras possibilidades, né? Questão do cabelo, né? O cabelo liso era uma marca também, né? E tinha ali no meio uma das meninas, ela era negra, mas ela reconhecia que o cabelo dela era ruim, era feio, né? Então ela buscava alisar o cabelo para se sentir melhor né, se assumir ali também como parte, né, daquele gueto que ela estava inserida, né? E elas tinham também, né, relação com o Gueto 1, numa proximidade diferente, assim, né, do que as meninas do Gueto 3. Né? Elas se colocavam muito mais próximas, assim, nas brincadeiras, né, no jeito de se relacionar com os meninos, brincavam às vezes, né, com os chavecos, né, de um jeito, né, mais solto, que quando as meninas do Gueto 3 olhavam, elas falavam, isso aí eu não faço, não. Isso aí eu não concordo, esses meninos aí daqui da escola não é para mim. Eu gosto do pessoal mais velho lá do bairro e tal, né, não acho desrespeito, né, então na própria relação com os outros, né, com os outros grupos, a gente vai vendo, né, como que essas diferenças vão aparecendo. E o último gueto é um gueto de dois sujeitos, assim, né, que são mais velhos do que o restante da turma e se posicionam nesse lugar de mais velho, né, então essa questão, né, da idade, né, como esse marcador simbólico, né, e isso aparece, né, numa situação que os meninos do futebol, né, estavam jogando e a brincadeira era, né, passou a caneta, vamos todo mundo dar chute, né, em quem tomou a caneta, né, fazia parte ali de uma das brincadeiras. E nisso o menino que tomou a caneta, ele sai correndo, né, não vou tomar chute, vou sair correndo e se me pegar, beleza, mas nisso que ele sai correndo na direção de uma dessas meninas, de uma menina desse último gueto. E ela se assusta, né? Ela, putz, né? Se esconde assim, né? Com as mãos e tal. E na hora que os meninos, né? Todos vêm assim para perto, começam a chutar ali o outro e saem, ela reclama, né? Pô,
que coisa, né? Povo infantil, povo, né, não se coloca, né, no lugar, não consegue, né, agir com calma, né, usar aqui o espaço e tal. Nisso ela se coloca num lugar, né? Ela se coloca nessa posição de mais velha, né? De, pô, eles são os infantis e né, eu quero que a aula, né, aconteça de um jeito mais calmo, né? E esse gueto também não entra na quadra em nenhum momento, apesar da menina fazer parte de uma torcida organizada ali de um time de Campinas, apesar dela gostar de ver futebol, de ser tema dos diálogos com os familiares ali, ela não se sente é, parte, né, daquele grupo que está jogando ali, está usando do espaço e está, né, legitimado a usar. Né? Então, o próprio uso do espaço vai marcando também isso. Né? A relação deles com o estudo, com a escola, com a própria cultura escolar também é diferente, né? Tem outros códigos, outras formas de agir, né? E, e aí o que a gente, né, consegue perceber, né, e interpretar um pouco dessas leituras que a gente foi fazendo é que talvez como um efeito, né, dessa aula rola-bola, ela vai, ela vai de alguma forma restringindo, né, essa dinâmica, né, esses modos de se relacionar e vai marcando, fixando, né, fazendo com que essas relações de poder elas não sejam questionadas, né, elas vão se mantendo, né, isso de alguma forma potencializa, né, a estratégia que aparece no próprio contexto da escola, né, na sua cultura, na instituição, né, de identificar, né, e de dividir, né, e de marcar, né, ela não favorece uma outra constituição, né. Então, quando a professora ela se abstém também, né, de planejar uma aula, de olhar para essa multiplicidade de grupos, de códigos, de práticas que acontecem ali, e né, tentar criar outras possibilidades, né, ela se abstém e ela reforça isso, ela legitima, né. Então, há um favorecimento desse fechamento de identidades, né, e um fortalecimento desse nós versus eles, né, que é algo que aparece de forma acentuada para além da escola, mas que ali talvez fosse um espaço de se questionar, né? Talvez olhar para o contexto da aula de educação física como uma possibilidade, né, de produzir outros efeitos, né? Então perde-se uma oportunidade de construir, né, de maneira sistematizada e intencional, né, outras formas de circulação, de negociação, né, e de constituição, né, dos grupos ali, dos sujeitos, né, que poderia favorecer para uma sociedade mais justa, democrática e responsável com as diferenças. Então, é um